Fabi. Moro na mesma casa há 45 anos. Nela moravam parentes que já faleceram e às vezes sinto que a casa me aprisiona. Uma conexão muito forte, como se eu fizesse parte da estrutura dela. Saio de casa, o que é raro. Chego a passar mal fisicamente e preciso voltar logo. De fato, as paredes têm memória? Eu sinto que sim, como você vê essa questão e como eu me liberto, como ela se liberta. Pois bem, as paredes têm memória? Existe algo chamado egrégora. Sim, as paredes têm memória, as paredes guardam energia. Porém, acredito que isto só acontece em ambientes de muito movimento. Uma catedral, um lugar de muitas orações, milhões de pessoas. Já fiz um vídeo sobre isso, inclusive tem um link aqui embaixo que fala de egrégora. Isto impregna nas paredes energia, mas essa energia não fica muito tempo não. Pois bem, morava com parentes e esses parentes faleceram. Eu passei por isso também. Meu pai morava debaixo do mesmo teto, faleceu em 99. Minha mãe, no mesmo teto, faleceu em 2003. E eu fiquei viúvo em 2007. 3 pessoas que moravam debaixo do mesmo teto que eu. Há uma memória ruim desse tempo. Foram 7 anos, mais ou menos 7 anos, em que fui 3 vezes a um velório de pessoas que moravam debaixo do mesmo teto. Aquela casa que eu morava tinha 150, 170 metros quadrados de terreno com área construída, 170 metros quadrados, uma casa de tamanho bom. Moro agora num apartamento de pouco mais de 40, 45 metros quadrados, uma diferença bem grande. Me senti muito bem saindo de lá. Uma casa de terreno. Aqui é um prédio, mas me sinto muito melhor aqui do que me sentia lá. Por quê? Depois dessas 3 mortes, andava pela casa, olhando. Na sala, vinha aquela cama de hospital que eu aluguei para poder para poder acomodar a falecida esposa. No quarto que era da minha mãe, os tacos cheiravam a xixi. Teve problemas e nada parava de estômago, então era xixi. Fazia cocô também com muita facilidade, a alimentação via e saía com uma facilidade muito grande. E os tacos, aqueles pedacinhos de madeira, taco, cheirava xixi. 4 anos depois do falecimento dela, 2003, 2007, 4 anos depois do falecimento dela, estava aquele cheiro de urina forte, impregnado, apodrecendo aqueles tacos de madeira. E a aparência da casa, não conseguia me sentir bem em cômodo algum, não conseguia me sentir bem em nenhum lugar, porque estava impregnado, minhas lembranças, né? Estava impregnado destes 3. Antes dele teve minha avó e meu tio, que eu não participei ativamente dos últimos cuidados deles. Então estava impregnado de muita morte, muita tristeza, muita coisa ruim. Agora pergunto a ti, viveu o luto destas pessoas até o fim? Eu vivi sofrido o velório, sofrido o luto. A pessoa morre e ficamos
com a cabeça meio ocupada, meio doendo, meio fora de si. É um luto que não pode ser abreviado, tem que ser vivido até o fim, até esgotar as sensações, as emoções. Passa por nossa cabeça só as coisas ruins que aconteceu com essas pessoas, passa por nós só as coisas tristes que aconteceram e só lembramos disso durante o luto. E o luto, uma hora tem que passar, uma hora tem que cessar. Aí começamos a nos alimentar dos bons e gostosos momentos com essas pessoas, sem ressaltar que elas se foram. Vivemos os gostosos momentos que tivemos com essas pessoas como se elas tivessem ido viajar, e não como se elas tivessem ido para o cemitério. Assim deve ser o luto, vivido intensamente. Claro, se o lugar traz memórias, ficamos presos a essas memórias. Parece que eternamente, parece que nunca vamos nos libertar disso. Tem uma música, não posso tocar aqui a música, mas é uma música que fez parte do meu casamento. Quando eu casei, fiz questão de colocar essa música durante o nosso caminhar na nave da igreja. Coloquei essa música. Fiquei 2, 3 anos sem ouvir essa música, não conseguia, me ligava emocionalmente a essa pessoa, me ligava emocionalmente a ela que tinha partido. Outras pessoas chegaram para mim e falaram: pega o álbum do casamento, fotografias, e joga fora. Pega recordações e joga fora. Pega isso e joga fora. Pega eliminar tudo que lembrava a pessoa. Eu pensava da seguinte maneira: não vou fazer absolutamente nada. Vou pegar, guardar, esquecer até isso, até o luto passar. Depois eu vejo o que eu faço com esse material. Não podemos, não vamos, não devemos fazer nada durante o luto por alguém. O luto por alguém pode ser até por um animal de estimação, sim. Não devemos tomar nenhuma atitude drástica, em geral uma atitude errada, quando estamos em luto. Tirar os objetos da frente. Que eu conheci uma pessoa que mantinha todos os objetos do ex-marido, do falecido esposo, mantinha perto dela, e ela sofria. Qualquer lugar que se mexia tinha aquela... Olhava, tinha uma foto, tinha um objeto, tinha uma lembrança dele. Eu falei para ela: olha, não é jogar fora, mas tira tudo isso, enfia numa gaveta, enfia numa caixa, põe lá no quartinho de despejo, mas não fica com isso aí não. Você vai ficar lembrando, vai ficar revivendo ele que já foi felicidade em sua vida, foi alegria, foi bem-estar incrível. Sim, mas agora está sendo pesadelo, está sendo tristeza, está sendo agonia. Temos que eliminar tudo o que nos faça lembrar das pessoas, e temos que eliminar tudo o que dentro de nós está em relação à pessoa. Vamos viver o luto, temos que viver o luto. Eles não pode ser abreviado, abandonado, porque ficará dentro da gente, pode incomodar mais tarde. Temos de viver esse luto. Eu era criança, 7 anos, 8 anos, não sabia nada da vida, mas eu achava muito engraçado. Achava engraçado, uma criança. Um tio meu faleceu, se matou. Um tio se matou e teve missa do 7º dia, 1 mês, 3 meses. Naquela época ela tinha missa em memória, de tempos em tempos. 2 anos depois teve uma missa. Eu não lembro se foi a última, mas teve uma missa 2 anos depois do acontecido. Uma missa aí, foi lá uma tia dele que desceu chorando desesperadamente, chorou a missa toda e voltou para o carro. Ela não tinha condições de se locomover, entrou para o carro chorando e foi embora. Ou seja, ela não esqueceu dele de maneira alguma. Ela fez aquilo que muitas pessoas fazem. Há uma palavra: obsessão. Obsessão.
Os mortos ficam obsediando os vivos, ou seja, uma alma penada fica nos seguindo, fica nos causando mal-estar, fica nos provocando uma obsessão. O morto nos incomodando. Obsessão de morto para vivo. Agora, é muito mais real, muito mais verdadeiro a obsessão de vivo para morto. Enquanto nós ficamos lembrando insistentemente dos mortos que se foram e não queremos de maneira alguma abandonar esses pensamentos. Sentimos muita saudade. Saudades não se discute. É uma coisa que dói mesmo. Sentimos saudades de quem foi importante. Nossa, saudade é muito ruim, sim. Mas temos que abandonar isto, abandonar as lembranças. Sentir saudades? Sim. Maravilha. Mas a saudade de luto só maltrata. A saudade durante o luto só maltrata. Então temos que viver o luto intensamente, que uma hora acaba. Uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Uma hora acaba. Se demorar muito, eu diria 4 ou 5 meses, se passar disso e o luto continuar intenso, forte demais, procurar uma ajuda médica. Começar a ver este luto, esse não esquecimento como um problema seu, um problema da gente, um problema que não abandonamos, não queremos abandonar, porque a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não tem por que existir, a nossa vida perdeu o valor porque aquela pessoa foi. Não é assim. A pessoa foi, estava na hora de ir, na hora mesmo, estava na hora de ir, da maneira que foi, mas estava na hora de ir, estava na hora de deixar para nós as coisas boas que tenha conseguido. Coisas boas que tenha conseguido, materiais ou não. Deixar amor, deixar carinho, deixar afeto, deixar mesmo. Nós vamos cuidar, nós vamos cultivar tudo isso em nós que a pessoa deixou. Pessoas boas, pessoas que amamos, deixou isso pra gente. Então temos que cultivar isso, cultivar e agradecer. Agradecer de ter convivido com aquela pessoa, aqueles anos, aquelas décadas. Agradecer a Deus por ter convivido com essa pessoa, aquele período. Ela partiu, foi. Não conseguimos esquecer, não conseguimos abandonar. Falta em nós alguma coisa. Falta na gente um poder interior nosso, um poder de decisão, o amor. Aquela pessoa foi. Nós estamos obsediando ela, estamos lembrando dela o tempo todo. Como é do lado de lá, é diferente, muito diferente daqui. Mas ela estaria, ou a imagem dela, estaria nos atormentando. Já que lembramos dela, estamos chamando. E a imagem vem, não a pessoa, não o espírito, não o pai, a mãe, não estes, mas uma lembrança deles vem nos incomodar. Ou seja, não amadurecemos esta perda. Não entendemos essa perda, não voltamos à vida, não voltamos, nós não conseguimos voltar à vida ainda, porque estamos eternamente no velório daquelas pessoas. A casa lembra, eu passei por isso, tive a oportunidade de vender aquela casa, por sinal um preço muito menor do que ela valia, porque eu queria sair de lá. Somos em 2, eu e meu filho. A casa estava pesada, não de energia, porque, ao meu ver, eles se foram. A energia espiritual deles se vai. Foi, demorou um pouco, demorou, sim, peguei roupas, entreguei num asilo, peguei objetos, entreguei onde podia, peguei tudo que era possível deles, dos 3, e eliminei.
mas a casa trazia lembranças. Não existia mais energia, eu conseguia dormir a noite toda, não havia incômodo, saía de casa. Caso dela não conseguir sair, mas eu saía de casa sem problemas, voltava. Não conseguia ter momentos alegres, não conseguia, mas eu tinha momentos a menos. Na primeira semana de viúvo, chorei desesperadamente, horrível. É aquilo, eu quero ir junto, eu quero morrer, na minha vida perdeu o sentido, tudo mais. Exatamente assim. Mas aos poucos comecei a ver que tenho algo a fazer por aqui. Não, isso que eu estou fazendo agora não existia na época. Esse trabalho todo de internet não existia na época, então não era isso o meu trabalho a fazer. O meu trabalho era continuar, ficar aqui neste plano e não ir embora. Não ficar cultuando o falecimento dela. Cultuar as coisas boas que aconteceram, as coisas gostosas que aconteceram, que com certeza aconteceu. Cultuar as coisas gostosas, com carinho, com aquele amor que tinha, e guardar mesmo. Agora, nada de tristeza, não podemos fazer isso. Temos que, quando alguma tristeza começa a assolar em relação àquela pessoa que foi, vamos procurar alguma coisa para distrair. Não lembrar das coisas boas dela, porque enquanto estamos nesse luto que não conseguimos ainda nos desvencilhar, não vamos conseguir pensar em nada bom que a tal pessoa que foi tenha feito. Não vamos conseguir, vamos começar algo bom que ela fez. Ela era divertida, alegre, mas ela foi embora. Pronto, estragou tudo, estragou aquele pensamento positivo do ela era divertida e alegre, estragou tudo com a lembrança de ter falecido. Temos que eliminar, viver o luto e apagar passado, apagar o falecimento, apagar aquele acontecimento do velório, apagar o sentimento que tivemos durante aquelas horas do corpo exposto, durante aqueles dias seguintes. Temos que apagar. Se fosse possível, se for possível alguém que possa ajudar, fazer uma regressão, voltar até lá, naqueles dias, e chorar o velório todinho de novo, desesperadamente, de arrancar os cabelos, gritar, tudo. Aqui tem direito um velório, reviver mesmo, voltando lá, é regressão isto. Terapia da melhor qualidade, voltar, reviver aquilo, gritar, se descabelar, chorar violentamente. Quanto mais intenso, mais verdadeiro for esta terapia de regressão, mais vai esvaziar, que eu acredito que seja isso, não conseguiu ainda, mais vai esvaziar a emoção. Não vejo como se as pessoas estivessem ainda convivendo, estivessem na casa. Como eu disse, egrégora existe, mas existe em locais de grande concentração de pessoas. Centenas, milhares, milhões de pessoas frequentam lá procurando bem-estar, procurando redimir, procurando milagres. Acabam conseguindo alguma coisa porque as paredes estão impregnadas dessa energia boa, dessa energia, mas são milhares ou milhões de espíritos encarnados que foram e expurgaram emoções, grudam na parede por alguns instantes, algumas horas, mas desfazem, somem. Egrégora, assista o vídeo aí embaixo, o link, e vão entender o que eu estou dizendo. Mas numa casa onde a quantidade de pessoas é
muitíssimo pequena, não existe isso de a casa manter a memória de quem se foi. Quem mantém a memória de quem se foi somos nós, ou para nos sentirmos bem ou para nos sentirmos mal. Enquanto estamos curtindo o luto, temos que deixar acontecer, temos que viver intensamente. Depois, uma hora acaba, e se não acaba, procurar um tipo de ajuda. Entendo que uma regressão pode muito bem fazer isso. Depois de descabelar os cabelos, de gritar desesperadamente, o luto vai embora, vai para lá, para trás, para onde deveria ter ficado nos dias após o falecimento, nos dias após o enterro. Ficado lá, não perseguindo a gente, porque nós queremos, não o luto, não colocar culpa em situações ou pessoas, mas nós fizemos assim, nós queríamos, por uma fragilidade de nossa parte, queríamos, até inconscientemente, alimentar a existência dessas pessoas. Inconscientemente procuramos alimentar ainda a existência dessas pessoas em nós e sofremos por conta disso. Nós botamos fogo em algo, mas não assumimos a culpa. Procure entender por que lembra deles ainda, por que sua necessidade de voltar para casa, porque acha que faz parte da construção da casa. Quem foi que construiu a casa? Quanto tempo viveu nessa casa? Como foi importante este imóvel para eles? Perguntas tolas? Sim, perguntas tolas, mas através dessas tantas tolas perguntas se encontra uma explicação. Não podemos viver um luto meio eterno, né? De muito tempo, por causa de pessoas que se foram, porque nós temos a nossa vida para cuidar, nós temos o nosso karma para resolver, nós temos as nossas dificuldades para sanar. E se estamos presos no passado deles, não no nosso passado, no passado deles, não estamos presos no nosso passado, estamos presos no que aconteceu com esses que se foram. Eu estou falando um pouco de mim mesmo. Passei pela mesma situação. Eu tive a oportunidade de trocar de imóvel. A única diferença. Mas por não achar que o cemitério tem mortos, não tem mortos, não tem ninguém que morreu lá, não tem nenhum parente que eu goste, uma pessoa que eu amei muito, não está no cemitério. Lá tem restos mortais que a essas horas acho que não passa de osso. Eu estou falando de maneira grosseira, maneira dura, mas é assim mesmo, não passa disso, são restos mortais. Não existe mais ninguém no cemitério, não existe mais ninguém na casa em que eu estava, não existe mais ninguém no veículo que eu dirigia e estava sentado alguém, não existe mais ninguém. Este alguém, temos 40 dias, a quarentena, a palavra vem de 40 dias em que o morto não esclarecido, fica 40 dias quase que rondando, andando por lugares parecidos com esses que não são estes. São 40 dias para ele cair na real do que aconteceu. O não esclarecido. Aqueles esclarecidos, em pouco tempo, dias, compreende o que aconteceu e vai para outras camadas. Tira de vez, deixou já a sua vestimenta carnal, já deixou aqui. E vai tirando sua vestimenta de quem era. Durante muito tempo continua se sentindo o João, o Antônio, a Maria, continua se sentindo sem corpo, mas continua se sentindo ainda o João, o Antônio, a Maria, continua se sentindo. Só que os esclarecidos, em poucos dias, horas talvez, já percebem o que aconteceu e tiram também essa roupa de João, Antônio e Maria, tiram essa roupa. Voltam a ser espíritos puros,
puros a evoluírem. Porém, os não esclarecidos ficam, de acordo com escritos, documentos, 40 dias rondando por lugares conhecidos. Não estão rondando por aqui mais. Não estão rondando por aqui. A menos que a gente fique com saudades, fique com um pensamento firme. Aí eles acabam sendo obsediados lá onde estão e acabam, de certa maneira, transmitindo uma energia. Nos sentimos mal por isso. Mas eles ficam rondando por lugares parecidos de acordo com a mentalidade que eles ainda têm de João, Antônio e Maria. Mentalidade que eles ainda têm. Ficam rondando até perceberem que alguma coisa não está bem. Os mesmos lugares, até as mesmas pessoas. Eles imaginam que nas mesmas pessoas, a pessoa viva daqui, imaginam que ela está do lado deles, ou seja, ele conversando com essa pessoa, mas ele está morto. E a pessoa é a impressão dele. Ele acha. Então fica lá os 40 dias até perceberem que alguma coisa está errada. Aos poucos vai percebendo e vai se encaminhando para patamares superiores. Vai tirando aquela roupa de João, Antônio e Maria. Vai tirando aquela roupa emocional também. Volta a ser espírito, sem nome, sem o nome que a gente dá aqui. Só nós ficamos com estas impressões, continuamos com essa certeza de que eles estão aqui, certeza íntima, certeza que eles estão em algum lugar, certeza de que está impregnado da energia deles e vai continuar incomodando. Não porque a gente queira, mas vai continuar incomodando porque eu os amava. Amava mesmo, gostava, me sentia bem. Meu herói, a mãe que eu amava, o esposo, a esposa. Amava, continua curtindo esse amor, continua sentindo esse amor. É o lado bom que eles deixaram. É o lado bom que tínhamos. Continue curtindo o amor, a paixão, aquela coisa boa. Depois do luto. Durante o luto não faça nada disso, porque dá uma confusão dentro da gente que a gente não consegue separar a nossa solidão dessa pessoa do amor que tínhamos por esta pessoa. Temos que o luto viver intensamente até o fim, volto a repetir, não sei quantas vezes já disse, mas temos que viver o luto intensamente até o final. De toda maneira. Quando faleceu minha mãe, eu estava com ela no hospital municipal daqui, corrido na emergência, ela faleceu, eu não conseguia levantar, estava preso na cadeira, desesperado, não conseguia, não tinha forças mesmo de levantar. Acharam estranho. Ela estava falecida, olha, ela faleceu. Tá, eu acho que eu tive impressão de ter contato direto com a senhora de negro. Mas deixe isso por uma outra história. Pois bem, eu não conseguia me levantar. Então fizeram o quê? Exame, diabetes. Exame de pressão. Coração. Nada. Tudo perfeito. Eu não estava funcionando bem. A mãe estava na sala do lado, sem vida. Ela já estava ruim, muito ruim mesmo. Era ela que estava fazendo urina no assoalho, fazendo cocô, entrava pela boca e saía quase imediatamente. Fraqueza, ela faleceu. Pois bem, fiz todos os exames básicos para saber por que a minha fraqueza intensa, imensa. Claro, se passaram 2 horas e eu voltei a me levantar com dificuldades. Pois bem, nesse meio tempo veio um psiquiatra do hospital e disse para mim: toma essa receita, é um remédio tarja preta, aqueles depressivos, a receita está sem a data. Leva essa receita, se em 3 meses você não voltar ao seu normal, ao meu normal,
Se em 3 meses eu não voltar ao normal fisicamente e emocionalmente, em 3 meses, coloque data nessa receita e tome esse remédio de acordo com as instruções. Quer dizer, existe um período aceitável para o luto. Luto não importa de que pessoa, não importa nem se seja um animal de estimação. Temos amor por um animal de estimação, uma tristeza. Não vamos comparar um animal de estimação com uma pessoa amada. Pai, mãe, esposo, esposa, filho. Não vamos comparar. Mas existe um tempo para que esse luto diminua, para que as influências psiquicamente energéticas, achamos que seja das pessoas, nos abandone. Temos que entender, nós, enquanto encarnados, somos totalmente independentes do resto da humanidade encarnada ou não. Somos totalmente, em emoções, totalmente independentes. Não podemos ser presos, não podemos viver à mercê de outro ser, encarnado ou não. Então, se não conseguimos nos libertar, temos que ver por que não queremos. Por que não queremos nos libertar? Ou seja, o que está acontecendo, não estamos sendo presos pelo mundo externo, não estamos sendo induzidos pelo mundo externo, não estamos sendo manipulados pelo mundo externo. Nós estamos induzindo esta prisão, que às vezes achamos doce prisão, porque são pessoas que queremos. Doce porque sentimos saudades, uma saudade que dói. Sim, uma saudade que dói. Só que tem um prazo para esta saudade se tornar uma saudade que dê alegria. Saudades, vamos ter saudades, talvez até o fim de nossa existência, mas tem que ser uma saudade de coisas boas, de bons acontecimentos, não uma saudade da morte terrível da pessoa. Não é assim que deve ser, não é assim que devemos alimentar. Temos que saber por quê. Nós não queremos saber desse estágio, não queremos saber por quê. Porque não queremos saber, temos de saber por que não queremos sair deste estágio de luto dolorido. Por algum motivo, necessidade era tudo em minha vida, era minha vida, minha existência. Eu queria ir junto. É mais ou menos isso. Não verbalizamos, não passa essas palavras pela cabeça, mas é aquilo de querer ir junto. Procure entender por que se sente assim, por que é prisioneira ainda, prisioneira daqueles momentos terríveis, daquelas pessoas. Prisioneira, não consegue se libertar, tem que se libertar, é sozinha, é única neste plano, é sozinha, não pode viver presa a ninguém, vivo ou morto. É assim que vejo, é assim que eu me senti e é assim que eu sobrevivi. Sim, sobrevivi, porque eu queria ir junto. Só que eu fiz o seguinte, me cumprimentaram por conta disso, eu esqueci de mim. Logo após o falecimento da esposa, eu esqueci de mim, esqueci da minha pessoa, comecei a pensar no filho. Ou seja, como é que ele vai ficar se eu for embora? Como é que ele vai sobreviver se eu morrer? Como é que... Joguei toda a minha preocupação, esqueci de mim, exatamente isso, joguei toda a minha preocupação em outro acontecimento, em outra situação. E é assim que tem de fazer, procurar razões para não ficar presa, não ficar preso. Isso aqui deve servir para muita gente. Procurar razões para não ficar presa a essa situação, para não ficar preso a este luto que está se tornando eterno. Se passa de alguns meses, o sofrimento intenso já está se tornando uma doença. Tem que evitar. Vamos chorar pelos mortos? Vamos chorar, mas chorar mesmo. De arrancar os cabelos, de gritar, de rasgar a roupa,
de xingar o mundo, xingar Deus. Vamos lá, vamos até xingar Deus. Mas vamos fazer com que este luto se acabe. Vá embora. Não fiquemos guardando isso como aquela pessoa, aquela tia que 2 anos depois ainda estava chorando pelo morto, pelo sobrinho que se matou, meu tio. Amadurecimento interior, sabedoria, compreensão da vida e da morte. Ou seja, estamos aqui vivendo, uma hora vamos, uma hora todos vão. Até hoje ninguém ficou aqui pela eternidade. Uma hora vamos, então temos que aceitar isso, e aceitar que alguns já foram, e eles provavelmente, com certeza, não estão por aqui mais nos atrapalhando. O que tem aqui são lembranças que não conseguimos administrar ainda. Muito bem, já foi mais um vídeo. Acho que esse aqui é o 5º vídeo. Beleza, vamos lá, marca aí o curtir, faz um compartilhamento, se inscreve. Tem muita coisa boa para ver e coisa boa que vai vir ainda. Falou! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.